Olá, alunos e alunas, tudo bem? Como vocês estão? Aqui estamos nós para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lorena Lima e vamos lá ver o nosso conteúdo? Aula 23, eixo, produção de textos escritos. Conteúdo, estrutura do parágrafo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Habilidade a ser desenvolvida, identificar estruturas que compõem o parágrafo. Então, vamos lá para a nossa hora de estudar? Então, alunos, aqui estamos nós para a nossa terceira aula sobre parágrafos. Nós estamos vendo esses dias, essas aulas, que a todo momento nós estamos circulando em textos. Nós, simplesmente, no nosso dia a dia, estamos produzindo oralmente muitos textos em várias situações de uso. Então, em casa, nas brincadeiras, quando vamos às igrejas, quando vamos ao supermercado. E esses textos têm uma estrutura, isso da língua falada. Aqui na nossa aula, na nossa sala de aula virtual, nós vamos observar os textos escritos, como eles são estruturados. Então, por exemplo, se na fala eu tenho textos bem estruturados, com início, meio e fim, então, por exemplo, quando nós estamos falando um texto, iniciamos, e se nós não dermos continuidade, alguém pergunta, sim, mas e aí, o que aconteceu? Não é isso que acontece? E aí você explica o que aconteceu. E quando você não finaliza? Aí alguém pergunta, sim, como termina essa história? Qual é a conclusão disso tudo? E você tem que retomar a história e finalizar. Nos textos escritos, também acontece a mesma forma, do mesmo jeito. Por quê? Porque a maioria dos parágrafos tem essa estrutura fixa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos lá para o quadro? A primeira perguntinha. Você sabe como se estrutura um parágrafo de um texto? Nós, ao longo dessas aulas, estamos observando essa estrutura de início, meio e fim. Nós vimos, por exemplo, que a maioria dos parágrafos tem essa estrutura, mas alguns não têm. Não é? Então, hoje especificamente, nessa aula, nós vamos trabalhar esses textos que têm essa estrutura fixa de início, meio e fim. Então, você sabia que para construir um texto coerente existem algumas regras? Como eu disse para vocês, começo, meio e fim. Então, alunos, relembrando a aula anterior, nós estamos fazendo uma comparação entre a estrutura de um texto e a estrutura de uma casa, desde a construção de uma casa à finalização. Então, o que nós vimos nessas duas últimas aulas? Primeiro, que para fazer uma casa, eu preciso pensar como ela vai ser. Eu preciso de um projeto, lembram disso? E a mesma coisa com o texto, eu preciso saber como vai ser esse texto. E a partir daí, eu seleciono o material, no caso, para fazer uma casa, eu preciso do tijolo, da areia, de todo o material concreto, do ferro, do cimento, todo o material concreto para fazer essa casa. No caso dos textos escritos, eu preciso também de material. Quais são os materiais? São as palavras. Essas palavras organizadas que vão dar continuidade, que vão estar dentro dessa estrutura para fazer sentido no todo. Então, na casa, como nós vimos essas duas últimas aulas, eu tenho as colunas que vai dar continuidade a essa base. Então, o início, a base, depois as colunas e paredes, depois finaliza com o telhado. No final das contas, quando a gente vai olhar para o texto escrito, ele vai estar da mesma forma. Eu tenho uma base, eu tenho um desenvolvimento e eu tenho um fim, uma conclusão, não é? Então, é muito interessante quando nós fazemos essa comparação, por quê? Porque fica uma estrutura fixa na nossa cabeça. Uma base, que eu preciso começar uma casa por uma base, uma introdução. A mesma coisa no texto, um desenvolvimento e uma conclusão. Tudo bem? Então, vamos aqui para o quadro, só para nós retomarmos, consolidar
em termos conceituais. O que nós temos aqui? Essa estrutura, como eu falei para vocês, ela tem uma introdução. Essa introdução é a parte onde consta o assunto que será abordado em todo o parágrafo. Se formos pensar na casa, esse todo aqui, essa introdução, digo, é exatamente o que vai ser o principal. A partir daí, eu vou ter o quê? A continuidade desse início. Lembram disso? Então, bora ver aqui a próxima quadro. A partir dessa introdução, eu tenho uma continuidade. Qual é a continuidade? É o desenvolvimento. O que acontece nesse desenvolvimento? É a parte onde o assunto é aprofundado e ampliado. Então, portanto, no desenvolvimento, explicamos, comentamos, desenvolvemos mais sobre o assunto principal, ou seja, o assunto que está na introdução. E a partir daí, o que eu tenho? Eu tenho a finalização, que é exatamente a conclusão, que é o momento de fechar as ideias. Quando nós fechamos as ideias, significa que nós estamos encerrando o assunto do parágrafo. Vamos lá observar a análise em textos mesmo. Primeiro texto. Foi reaberta a maior e mais antiga biblioteca infantil do Brasil. Localizado na Vila Buarque, bairro central de São Paulo, a Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato tem salas de leitura, auditório e grupos de teatro permanente. Podem ser agendadas visitas monitoradas com direito a histórias para crianças. Então, o que nós temos? Nós temos aqui um bloco completo. Uma ideia, não é? E como está estruturada? Pensando lá na casa, pensando na estrutura. Eu tenho uma informação mais importante, principal. Se eu perguntar do que o texto trata, você vai ter que saber, não é? Então, a primeira informação que eu tenho é, de início, eu vou dizer, está falando sobre a biblioteca. Que biblioteca? É qualquer uma? Não, é uma infantil. E aí sim, a partir daí eu tenho toda a organização em cima dessa ideia principal. Vamos pensar, observar esse texto estruturado em cores. Olha só como ele está todo marcadinho. A introdução de amarelinho, temos, foi reaberta a maior e mais antiga biblioteca infantil do Brasil. A partir daí, eu tenho o desenvolvimento dessa ideia. Qual é o desenvolvimento? Vem a ampliação desse conteúdo, localizado no bairro Vila Buarque, bairro central de São Paulo. A Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato tem salas de leitura, auditório e grupo de teatro permanente. E como finaliza essa informação? Exatamente como está aqui marcadinho. Podem ser agendadas visitas monitoradas com direito a histórias para a criança. Então, alunos, o que nós vimos nesse primeiro texto? Primeiro, que eu tenho uma ideia mais importante, eu estou falando de uma biblioteca infantil e a partir daí eu desenvolvo esse assunto. Eu digo, por exemplo, onde é, eu digo o nome, eu digo como é a estrutura dessa biblioteca e eu finalizo. Eu finalizo dizendo que podem ser agendadas visitas, como são essas visitas, que inclusive tem história para crianças. Tudo bem? Vamos ver o próximo texto? Bora lá. Esse texto, ele tem, diferente do outro, ele tem título, né? Então, o título, Dentes Limpinhos. Nós já vimos que na outra aula, o título também dá pistas sobre o assunto a ser tratado. Então, vamos lá. As primeiras escovas de dentes surgiram na China por volta de 1498. Eram feitas de pelos de porco, trançadas em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material, pois juntavam umidade e criavam um mofo. A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon usadas até hoje. Então, vocês já sabiam onde surgiu a escova de dente?
esse utensílio que nós usamos todos os dias, como foi até chegar a esse momento que nós temos hoje? Passou por um processo, não é? Exatamente o que o texto está dizendo, com início, meio e fim. Vamos voltar para cá. O que nós temos? As primeiras escovas de dente surgiram por volta de 1948, primeira informação. O que vem depois é para complementar essa informação. Como elas eram feitas? Elas eram feitas de pelos de porco trançadas em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam um mofo. E aí, a partir daí, eu já tenho uma continuidade para concluir o texto. A melhor solução apareceu quando? Em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon usadas até hoje. Vamos olhar ele marcadinho? Olha aí como ficou dividido com início, meio e fim. Primeiro, de amarelinho, as primeiras escovas de dente surgiram na China. Depois, a complementação vai explicar aqui de azul e finaliza com a parte vermelhinha. Vamos ver o terceiro texto? O texto também tem título, então, o lado bom e ruim da internet. Vamos lá fazer a leitura? A internet pode ser boa ou ruim para as crianças. De um lado, temos a possibilidade de aproximar as pessoas distantes, acessar amplo espaço educacional ou se divertir jogando e assistindo a vídeos. Por outro lado, temos o fator viciante, que pode causar consequências danosas, tanto físicas quanto emocionais e comportamentais. Assim, convivemos com essa ambiguidade entre o bem e o mal no âmbito virtual. Essa internet, que é tão comum no nosso dia a dia, né, ela tem, claro, o lado bom e o lado ruim, é exatamente o que o texto está falando. Se eu tenho essa pista, obviamente, eu vou ter que tratar, o autor vai ter que tratar dessas duas visões, o que é ruim e o que é bom na internet. Isso significa que ele vai estar estruturado dessa forma. Então, vamos lá voltar para ver essa estrutura. Qual é? A ideia mais importante aí. A internet pode ser boa ou ruim para as crianças. Essa é a ideia principal. Por quê? Porque a partir daqui, ó, eu vou ter que falar que a internet para as crianças, no caso, está delimitado aqui, está bem definido. A internet para as crianças vai ter uma parte boa e uma parte ruim. O que vem depois disso, primeiro, a parte boa. De um lado, eu já tenho uma marcação interessante. De um lado, temos a possibilidade de aproximar as pessoas distantes, acessar amplo espaço educacional ou se divertir jogando e assistindo vídeo. Por outro lado, eu já tenho uma outra marcação que é o lado ruim. Temos o fator viciante, que pode causar consequências danosas, tanto físicas quanto emocionais e comportamentais. Assim convivemos com essa ambiguidade entre o bem e o mal. Vocês viram que eu tenho aí duas situações, duas informações sobre o mesmo assunto, que é a internet. Então, eu tenho um lado bom, que é a parte de encontrar pessoas de um outro lugar, em outro tempo. Então, é bom estar aqui e falar com um parente que está em outro estado, em outro país. Isso é muito bom. Eu tenho também um amplo acesso educacional. Eu posso acessar a qualquer momento um conteúdo de língua portuguesa, geografia, o que eu quiser. Eu posso visitar museus, inclusive, por meio da internet, além de se divertir jogando, né? Isso é o lado bom. E qual é o lado ruim? Olha só como esse texto está sendo estruturado. O lado ruim para as crianças, que vicia. Além disso, eu tenho essas consequências ruins, que são as consequências danosas. Primeiro, quando a criança se vicia, ela pode ter problemas comportamentais. Não pode mais querer interagir, não pode mais
brincar com os colegas, pode ter problema também de movimento, porque pode criar lesão por movimento repetitivo, além de situações emocionais. Não é? Por quê? Porque imagina, sem interação, a criança não vai se desenvolver. Inclusive pode ficar obesa, porque não fez movimento, aí está acumulando energia, pode gerar obesidade. E aí sim, nós vivemos com essas duas visões. Então, bora ver como esse texto ficou estruturadinho. Então, a ideia principal está aqui de amarelo, que é mais importante. A gente já sabe que a internet pode ser boa ou ruim. O que vem depois disso é para desenvolver, para acrescentar informação sobre essa parte principal, que é o fato da internet ser boa ou ruim para crianças. Então, de um lado temos isso, que é a possibilidade de aproximar pessoas distantes, isso é positivo. A possibilidade de acesso ao espaço educacional, o fato de jogar, então, jogando e assistindo TV e vídeos, essa é a parte boa. Qual é a parte ruim? A parte ruim que está marcada aqui, ó, por outro lado, o lado ruim, temos o fator viciante, depois, e esse fator viciante pode ter consequências danosas, consequências físicas, como eu falei para vocês, que pode causar alguma lesão nas mãos, quanto emocionais e comportamentais. Imagina uma criança que não consegue sair da internet, como ela vai ficar irritada, também sem interagir, né? E aí finaliza com o que está aqui vermelhinho. Assim, convivemos com essa ambiguidade. O que é ambiguidade? Exatamente a possibilidade de você ter essas duas situações, boa ou ruim, entre o bem e o mal, como diz aqui, no âmbito virtual. Então, alunos, viram como o texto está estruturado, como esse tipo de parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Como eu disse, são textos, parágrafos especiais. Futuramente, posteriormente, vocês vão começar a realizar produções de texto nesse formato. Então, quando a gente pensa nessa estrutura, é exatamente assim. Vamos lá exercitar? Agora vai ficar um momento do exercitando. E aí, eu trouxe para vocês um texto já bem marcadinho com as cores. Vocês vão ficar com ele e depois responder a seguinte questão. Vamos lá. Primeira questão. Identifique as partes da estrutura do parágrafo de acordo com as cores. Então, vocês vão olhar lá, ler, entender e dizer qual é a cor que corresponde à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão, tá? Na segunda questão, eu tenho também bem marcadinho um texto chamado Vira-Pulga. E aí, vocês vão responder a seguinte questão. O texto destacado corresponde a que parte da estrutura do parágrafo? A, conclusão, B, desenvolvimento, C, introdução ou D, ao título. Vocês vão ficar agora com essa atividade e aí depois nós retornamos para resolver e finalizar nossa aula, tá bom?
Então, vamos lá resolver as nossas questões agora. Vamos ler o texto. É comum grandes áreas de floresta e reservas ambientais serem devastadas pelas queimadas causadas por agricultores. Para preparar a terra para novas plantações, põe fogo no mato seco sem nenhum cuidado. Aí o fogo se alastra queimando tudo. Quantos desastres ecológicos já aconteceram desse jeito? Seria bom se o homem do campo fosse orientado para o preparo da terra sem precisar fazer queimadas. O que a questão pede? A questão pede para que você identifique as partes do texto, né? Então, identifique as partes da estrutura do parágrafo de acordo com as cores. Qual cor corresponde à introdução? Qual cor corresponde ao desenvolvimento? E qual corresponde à conclusão? Vamos voltar ao texto, lembrando daquela estrutura. E aí temos: é comum grandes áreas de florestas e reservas ambientais serem devastadas pelas queimadas causadas por agricultores. Então, aí eu já tenho uma informação que eu falo de queimada, eu falo de reservas ambientais e como os agricultores estão queimando, causando essas queimadas, né? A partir daí, eu tenho uma complementação dessa informação. E essa complementação, a gente já sabe que quando eu justifico, quando eu acrescento informação, quando eu explico uma informação principal, eu tenho o desenvolvimento aqui de azulzinho. Depois dessa explicação, eu tenho o quê? A parte que finaliza. Então, seria bom se o homem do campo fosse orientado para o preparo da terra, sem precisar fazer queimada. Aqui eu tenho uma outra finalização, uma outra parte que corresponde à finalização. Bora lá ver nossa resposta? Que eu tenho de laranja a introdução, ok? De azul o desenvolvimento e de amarelo a conclusão. Tudo bem? Então, acertaram? Viram como está estruturado? Observaram como esse texto se organiza com a introdução, com o desenvolvimento e com a conclusão? Espero que todos tenham feito certo. Bora ver a segunda questão agora? O texto é: vira-pulga. Eu sou um cachorro de cidade. Não tenho raça nenhuma, me chamam injustamente de vira-lata, quando na verdade deviam me chamar de fura-saco, pois não existe mais lata de lixo hoje pela rua. Apesar de ser um vira-lata, ou melhor, um fura-saco, eu tenho um nome, Palito, que foi dado por minha dona, que achava o meu latido muito fino. O que nós temos da questão? O que pede aqui? Pede a identificação de uma parte específica. O trecho destacado corresponde a que parte da estrutura? Corresponde, o que está de azulzinho lá, a conclusão, corresponde ao desenvolvimento, à introdução ou ao título. Nós já vimos de imediato que o título não é, né? Nós já vimos, vamos voltar lá para o texto? O título não é. O título, inclusive, está marcadinho de vermelho, mas o que é mais importante aí nessa parte azul é exatamente a complementação dessa informação principal. Qual é a informação? Eu sou um cachorro de cidade. Bora lá marcar de novo direitinho. Eu sou um cachorro de cidade. O que vem depois disso complementa, ou seja, é o desenvolvimento. Então, eu não tenho raça nenhuma, me chamam injustamente de vira-lata, quando na verdade deviam me chamar de fura-saco, pois não existe mais lata de lixo hoje pela rua. Depois desse momento, eu tenho o quê? A finalização desse texto. Olha aí, apesar de ser um vira-lata, ou melhor, um fura-saco, eu tenho um nome, Palito, que foi dado por minha dona, que achava o meu latido muito fino. Então, a parte destacada no parágrafo corresponde ao, bora ver a resposta. Qual é a resposta aí? Desenvolvimento.
Exatamente porque complementa a informação sobre o cachorro. E aí, alunos e alunas, acertaram as questões? Leram direitinho? Viram introdução, desenvolvimento e conclusão? Vamos lá então para o nosso resumo da aula? A aula de hoje foi sobre a estrutura do parágrafo. Aliás, a continuidade das aulas anteriores sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é isso? Então, vamos agora fechar esse raciocínio sobre a nossa aula. O parágrafo é um dos elementos mais importantes de um texto. Ele apresenta funções bem definidas, característica que facilita a sua construção. Então, o que eu tenho? Essas características, elas vão determinar vão dizer se esse texto, ele é bem construído. Então, ela facilita tanto a leitura como a produção desses textos. Qual a informação importante também? A maioria dos parágrafos apresenta uma organização estrutural, como eu disse para vocês. E essa organização consiste em 3 partes. Quais são, que nós vimos? Primeiro, introdução, como está marcadinho aqui já, que apresenta a ideia principal, então é a apresentação da ideia principal. Eu tenho o desenvolvimento, que é o aprofundamento dessa ideia principal, ou seja, a gente acrescenta informação, explica, a gente sempre vai falar sobre o que sobre o que iniciou o texto. E depois a gente finaliza, não é? Com a conclusão, que é o desfecho geral da ideia principal. Que é importante a gente pensar também que esses textos, esses parágrafos, eles têm, dependendo do tipo, uma organização. Nós vimos em aulas anteriores que uma coisa é o texto narrativo, outra coisa é o descritivo e o dissertativo. E a maioria tem essa estrutura. Vamos ver aqui no quadro. Vale ressaltar, olha aqui outra informação, vale ressaltar que em parágrafos curtos é raro haver conclusão, como eu disse para vocês. Ou seja, depende muito de como esse texto é organizado. Então, viram como são organizados os textos? Lembrando que nós temos estruturas fixas e também temos outras estruturas. Hoje a gente está vendo essa com as 3 partes. E aí, importante lembrar que depende do tipo, do gênero. Só para a gente terminar essa parte, vale ressaltar o quê? Olha só, que em parágrafos curtos é raro haver conclusão. Como eu disse para vocês, depende muito de como esse texto é organizado. Tudo bem? Vamos lá para nossas considerações finais? E assim, alunos, nós vamos finalizando a nossa aula. Lembrando que é continuidade, por isso que nós temos ainda a comparação com a casa, de lembrar para pensar como é estruturado um parágrafo, né? Como é estruturada uma casa, como tem a base, como eu tenho as colunas, paredes e o teto. No texto não é muito diferente. Eu tenho essa estrutura geral, eu tenho uma introdução, eu tenho um desenvolvimento e eu tenho uma conclusão. Isso serve para a maioria dos parágrafos. Então, nós temos que estar bem atentos na hora da leitura. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.